Olá, turma do sétimo ano, vamos à nossa aula de matemática de hoje. Hoje nós iremos recapitular algumas coisas que nós estudamos na semana passada, nós iremos complementar e nós iremos aí também aprender novas estratégias de resolução quanto ao cálculo do MMC e do MDC, tá certo? Para se fazer estes dois cálculos, nós precisamos inicialmente relembrar alguns conceitos, entre eles o conceito de número primo e de número composto. Vamos agora relembrar. O que é um número primo? Número primo, na matemática, é todo número natural maior do que 1 que possui exatamente dois divisores distintos, sendo eles 1 e ele mesmo. Ele mesmo aqui no caso, o número em questão. Exemplo, o número 7, ele é um número primo, porque ele possui como divisores o número 1 e ele mesmo, ou seja, o próprio 7, tá certo? Número composto é todo número natural maior do que 1 que possui mais de dois divisores distintos, tá certo? Então nós temos aí o conceito de número primo e o conceito de número natural. Por que que isso é interessante sabermos antes de fazer o cálculo do MMC e do MDC? Porque durante o processo de resolução, nós iremos utilizar a técnica muito conhecida chamada de decomposição em fatores primos, tá certo? Vamos agora entender o que é o MMC e o que é o MDC. Definições. MMC e MDC são siglas. MMC significa mínimo, múltiplo, comum, tá certo? E MDC significa máximo, divisor, comum. O processo chamado de decomposição em fatores primos, acredito que vocês tenham estudado no sexto ano, nós iremos apenas aqui complementar, tá certo? Como que se calcula o MMC e o MDC utilizando o processo de decomposição em fatores primos. Vamos lá entender. Por exemplo, eu quero saber o MMC de 12 e 16. O que isso significa dizer? Eu quero saber qual é o mínimo múltiplo comum, ou seja, que é comum aos dois, entre os valores 12 e 16. Para isso, eu vou utilizar o cálculo do MMC. Funciona assim: 12 e 16. Vamos lá. Como é que funciona o processo de decomposição em fatores primos? Você observa, você vai ter que encontrar divisores, não é? Então, o número 12 e o número 16 são números pares. Eu posso começar o processo dividindo por 2. Então, 12 dividido por 2 equivale a 6. Coloco embaixo do 12. 16 dividido por 2 equivale a 8. Coloco abaixo do 16. Observo, 6 e 8 também são números pares. Continuo com o número 2. 6 dividido para 2 equivale a 3. Coloco abaixo do número 6. 8 dividido para 2 equivale a 4. Coloco abaixo do número 8. Agora eu tenho um número ímpar e eu tenho um número par. Como eu tenho um número par, ainda é possível eu dividir por 2. Beleza. E o 3? O que eu faço com o 3? Não tem como eu fazer uma divisão exata entre o 3 e o 2. Nesse caso, dentro da decomposição de fatores primos, eu não irei trabalhar com a divisão que não é exata. Então, eu vou repetir o 3 e vou dividir apenas o 4. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda temos um número par. Utilizo o 2 novamente. Repito o 3. 2 dividido por 2 dá 1. Ok, encontrei o 1 e ainda me resta o 3. Não acabou por aqui. Finalmente eu uso o 3. Por que eu estou usando o 3? Porque é o único número possível para eu dividir esse 3 aqui. Ele é um número ímpar, não é? No caso ele é um número primo. Se não pode ser o 1, porque se colocar 1 vai repetir o 3, só me resta o 3. 3 dividido por 3, 1. E esse 1 que eu já tinha encontrado desta divisão, eu repito. Pronto. Eu encontrei aqui esta sequência. Acabou por aqui? Não.
Agora eu preciso descobrir qual é o valor do MMC. E para isso eu vou multiplicar os números que eu utilizei no processo da decomposição. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 3, se você fizer a continha aqui, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. 48. Assim, eu descobri que o MMC de 12 e 16 é igual a 48. Esse é o mínimo múltiplo comum dos números 12 e 16. Tá bom? E o máximo divisor comum? Como que eu faço para encontrá-lo? Eu vou utilizar como estratégia o MMC. Como assim? Eu vou calcular o MMC de 18 e depois eu vou calcular o MMC de 42. Acompanhe. Dessa vez eu não estou comparando valores, então eu vou fazer o MMC separado, tá bom? Ó, 18 é um número par, portanto dá para dividir por 2. 18 dividido por 2, 9. 9 já não é um número par. 9 dá para dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 é um número primo, não se pode utilizar 1, então só resta o 3. 3 dividido por 3, 1. Feito isso, eu vou multiplicar? Não. Eu vou aguardar e vou fazer o cálculo do 42. Vamos lá. 42 em decomposição de fatores primos. 42 é um número par, dá para dividir por 2. 42 dividido por 2, 21. 21 é um número ímpar. Ele dá para dividir por 2? Dá, mas vai ter um resto diferente de 0, então não posso utilizar. Dá para dividir por 3? Dá. 21 dividido por 3, 7. 7 é um número primo. Se não pode ser utilizado 1, porque senão vai repetir valor, só me resta o 7. 7 dividido por 7, 1. Cheguei a 1 aqui e cheguei a 1 aqui. Dessa vez eu não vou fazer o cálculo da multiplicação entre os valores para descobrir o MDC. Eu vou fazer um comparativo. Eu vou comparar quais valores se repetiram no processo da decomposição. Observe. Entre os valores que eu utilizei, o 2 se repete aqui, o 3 se repete aqui, porém, esse 3 não se repete aqui. Então, eu posso observar que os números que são comuns é o número 2 e o número 3. Para descobrir o MDC, eu multiplico os valores que são comuns. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o máximo divisor comum de 18 e 42 é igual a 6. Tá bom? Usamos aqui um processo parecido com o MMC, mas na verdade, no final, nós não multiplicamos os valores. Inicialmente, nós comparamos, conseguimos verificar aqueles que são comuns um ao outro, e no final, multiplicamos os termos que são comuns para descobrir o MDC. Tá certo? Essa é uma das estratégias mais práticas para se descobrir o MMC e o MDC de números naturais. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.